grande obra, mas é valiosa, não é a obra do Senhor, ela é preciosa e tenha certeza de que o crescimento virá da parte de Deus. Já dizia Paulo, que planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e o crescimento vem no tempo oportuno de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas sem delongas, estamos hoje diante de uma Santa Ceia, e eu quero aqui transmitir uma palavra que está queimando em meu coração, para com os irmãos, falar de ceia, falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui fazendo uma lembrança, memória daquilo que Cristo fez por nós, porque se estamos aqui, é porque houve alguém que pagou um alto preço por nós. Na carta que nós lemos aqui, Paulo, ele escreve esta carta em forma de agradecimento aos irmãos de Filipos, porquanto Paulo estava aprisionado em Roma e ele não tinha sustento na prisão. A igreja de Filipos vai pegar algumas ofertas e vai mandar para Paulo para ajudar naquela situação que ele está vivendo. Paulo fica agradecido, escreve esta carta em forma de agradecimento. Você vê que de todas as epístolas ou cartas que Paulo escreveu, esta aqui se destaca como sendo a carta mais alegre que ele já escreveu. Paulo, mesmo em um momento de dificuldade, de aprisionamento, não tendo a tua liberdade, o direito de ir e vir, ele se expressa demonstrando uma alegria tamanha pela vida e fidelidade dos irmãos de Filipos, que se lembrou dele nesse momento de crise. No capítulo 1, no versículo 6, Paulo ele diz que aquele que em vós começou uma boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Observe que Paulo ele fala a respeito de uma boa obra. Esta obra, Paulo fala que começou em nós. Porém, nós temos que entender e perceber que antes desta obra ela começar em nós, foi realizada uma obra por nós. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada, e quando olhamos para a nossa história, nós percebemos que não era possível nós estarmos aqui aonde estamos, jamais. Não tínhamos condição nenhuma de estar na presença de Deus, poder sentir esta presença maravilhosa. O nosso caminho era a morte, nós estávamos caminhando para a morte eterna. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que ele pudesse desfazer aquilo que o diabo fez desde a criação do mundo. Os irmãos conhecem a história e sabem que tudo que Deus faz, ele é perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Deus criou o homem, colocou no jardim para dominar a terra, cultivar a terra, e Deus vai dar apenas uma ordem ao homem: olha, de todo fruto você pode comer, mas da árvore da ciência dela você não coma, porque no dia que você comer daquele fruto, certamente morrerás. A Bíblia diz que esta foi a única ordem de Deus. E você, conhecedor da história, sabe que o diabo astuto, em forma corpórea de uma serpente, vai seduzir a Eva, para que assim, por sua vez, ela pudesse comer daquele fruto. O diabo queria deturpar a criação de Deus, queria acabar com aquilo que Deus criou, porque Deus, ele vai colocar em um homem atributos seus, e o diabo é conhecedor disso. Logo, nós vamos perceber que o maior benefício que o homem tinha não era de desfrutar de um jardim maravilhoso, não, mas era o poder de se relacionar para com Deus. A Bíblia diz que todo dia Deus descia no Éden e ele tinha o prazer de conversar com Adão e Eva, sinal de comunhão, sinal de relacionamento perfeito. A Bíblia diz que logo o diabo não está satisfeito com isso e ele vai querer acabar com aquilo que Deus fez. E a única forma do diabo acabar com aquilo que Deus fez é ele seduzindo Eva a comer do fruto. E você conhece a história e sabe que ele assim o faz. Ele seduz Eva com aparência, com belas palavras. Eva acaba comendo o fruto, dá para o teu esposo comer. Ambos pecam contra o Senhor e agora vão estar distante de Deus. Paulo diz que naquele momento vai nascer entre o homem e Deus um grande abismo, uma grande muralha, vai separar o homem de Deus, porquanto vai se cumprir a palavra do Senhor. Quando Deus disse não coma, porque no dia que comer certamente morrerás. A palavra morte aqui não é uma morte física, mas fala de uma separação. Quando alguém morre, ela se separa dos seus entes queridos, de todos aqueles que estão à sua volta. Quando Adão comeu o fruto, quando Eva comeu, eles se separaram do Senhor. Eles morreram não fisicamente, mas espiritualmente. John Piper vai dizer que o homem é como um banco de 3 pernas. Quando ele come do fruto, ele vai perder uma dessas pernas,
perdendo o seu equilíbrio. O espírito do homem que se comunicava com o Espírito de Deus, ele agora vai ser desfeito e não há mais comunicação alguma. O homem vai clamar, Deus vai ouvir, mas não vai responder. Por isso o homem está agora caminhando em passos largos para o inferno, não tem esperança de salvação. Mas eu louvo a Deus e eu amo servir a este Deus, porque mesmo o homem no pecado, no erro, na sua ignorância, Deus não vai desistir daquilo que ele fez. Deus amou a sua criação e ele não haveria de desistir. Lendo a Bíblia você vai descobrir que Deus já sabia que o homem iria pecar, porque não há nada que fique oculto diante de Deus. Deus conhece tudo e todas as coisas e já sabia que o homem ia pecar, e por isso estabeleceu um plano de salvação. Deus, sabendo que o homem ia pecar, ele já havia se precavido com isso. Prova disso, quando Adão pecou, que ele percebe o que fez, ele vai querer se esconder de Deus. A Bíblia diz que ele percebe a sua nudez, corre para trás de algumas folhas e se esconde no Senhor, pensando ele que poderia se esconder de Deus. Mas Deus desceu novamente no jardim, porque não foi Deus que se retirou do jardim, mas é o homem que vai sair do jardim de Deus, porque nunca é o Senhor que deixa o homem, mas é o homem que se aparta daquilo que Deus tem para ele. Mas Deus desceu naquele dia no jardim e vai perguntar a Adão, dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus, na sua sabedoria, não sabia que Adão estava escondido? Mas por que esta pergunta? É uma pergunta retórica. Deus dizendo: Adão, aonde tu estás? Por 3 vezes Deus pergunta, porque o Adão que Deus estava vendo escondido já não era mais o Adão que ele havia criado. O Adão que Deus havia criado foi o Adão perfeito. O Adão que estava escondido era um Adão corrompido, com medo de ver Deus, com medo de estar diante de Deus. Não foi esse Adão que ele criou. Por isso vem a pergunta de Deus dizendo: Adão, aonde tu estás? Dura coisa essa irmos da posição que Deus nos colocou. Saia de qualquer lugar menos da posição que Deus quer que você esteja. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quer ser bem-aventurado na caminhada? Continue na posição que Deus colocou. Quer ser bem-sucedido na caminhada? Esteja debaixo da promessa e da obediência de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Deus desce, vai sentenciar o homem, vai sentenciar a mulher. O homem agora vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Mas a Bíblia diz que mesmo diante dessas coisas, Deus vai pegar o cordeiro, vai matar o animal, vai tirar a veste, a pele do animal e vai vestir o ser humano, vai vestir Adão, vai cobrir a nudez de Adão e a nudez de Eva. Era Deus mostrando em um ato profético que aquele homem que estava despido, que aquele homem que estava completamente nu diante dele, jamais haveria de permanecer naquela situação, que logo mais haveria de nascer um. E Malaquias diz isso, que traria a ele salvação e vestimenta debaixo de suas asas. Deus não haveria de permitir que a sua criação permanecesse naquelas condições ou circunstâncias. Então a salvação, ela foi estabelecida por Deus aonde? Na eternidade. Ela vai ser executada por quem? Por Cristo no Calvário. E ela vai ser preservada em nossas vidas através do seu Espírito Santo de Deus. Por isso que é um plano salvífico. Quando você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que ela trabalha tudo girando em torno disso, deste plano de salvação. É Deus querendo salvar o homem no seu estado corrompido e pecaminoso. Por isso que você vai ver tamanhas perseguições. Porque no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus vai dizer à serpente que ele conseguiu ferir o calcanhar, mas da semente da mulher nasceria um. Com certeza este que nascesse esmagaria a cabeça. Era o próprio Deus falando de Cristo, que haveria de vir por sua vez para acabar com tudo aquilo que o diabo conseguiu fazer. Deus não haveria de desistir o homem. Por isso se explica o porquê de tantas perseguições no livro do Gênesis. Lembra quando Moisés nasceu que queriam matar os primogênitos, lançando em lugares terríveis, faraós sendo instigados por Satanás, porque a intenção do diabo era querer deter aquele que haveria de vir para esmagar a tua cabeça. Mas enquanto o diabo procurava em belos palácios
A Bíblia diz que o meu Cristo, o teu Cristo, ele vai nascer em uma estalagem, em uma manjedoura, em um lugar simples. Por quê? Porque ele vai confundir a cabeça do adversário, porque os planos de Deus não caem por terra. Aquilo que Deus planejou e projetou, ele há de se cumprir na minha vida e na tua vida. Enquanto o diabo te procura na direita, Deus te guarda na esquerda. Enquanto você está guardado na esquerda, o diabo está tentando acabar contigo na direita, mas ele não te encontra. Por quê? Porque estamos guardados e somos projetos de Deus. Glória, glória a Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Porque você é projeto de Deus. Que coisa boa é servir esse Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Cristo veio na terra. Para quê? Para cumprir o projeto de Deus. Cristo não vem da casa boa, Cristo não vem dar carro próprio, Cristo não vem acabar com a corrupção, Cristo não vem dar vida boa para ninguém. Cristo vem com um projeto e propósito específico de morrer na cruz do Calvário, porque havia um preço estabelecido, e o preço era preço de sangue. Precisava um justo morrer em favor de um injusto. Na terra não tinha um justo sequer. Aí houve um brado no céu dizendo: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? O próprio Cristo se prontifica, dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Cristo desce à terra. Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Ele vem aqui com o objetivo de morrer no Calvário. E os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Lembra quando Jesus estava no Getsemane orando, já perto da sua morte? A Bíblia diz que Pedro estava orando com ele, e logo vieram prender a Jesus. Quando vieram prender a Jesus, Pedro tirou da sua espada, arranca a orelha daquele sumo sacerdote Malco, a orelha cai no chão, e tentou impedir que prendessem a Jesus. Jesus vai dar uma bronca dizendo: Pedro, para, porque se eu quisesse agora, eu rogaria ao meu Pai que está no céu, e ele enviaria 12 legiões de anjo. Agora imagine só, um anjo só matou 185 mil assírios lá no arraial. Imagine 12 legiões de anjo, acabaria com a humanidade. Era Cristo dizendo: Pedro, ninguém aqui está me prendendo, é eu que estou me entregando. Para você viver, Pedro, eu preciso morrer. É a única vida que vem através da morte. Mas Pedro ainda não entendia isso. Cristo nunca foi preso, Cristo se entregou para que assim pudesse cumprir o projeto de Deus. Aleluia. Por isso que Pedro, ao escrever a sua carta, ele diz: olha, vamos seguir o exemplo de Cristo, que suportou a morte de cruz, olhando para o gozo que lhe estava proposto. Que gozo era este? A igreja sendo vitoriosa todos os dias, como nós somos hoje. Este era o gozo de Cristo. Mas a vitória da igreja só seria possível através da sua morte no Calvário. Por isso era necessário que Cristo padecesse, que Cristo sofresse. Mas ele se entrega. Ninguém prendeu, ele se entregou. Ninguém o matou, ele se entregou para esta morte, para cumprir o projeto de Deus. A Bíblia diz que Cristo morre na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscita, e agora sim, aquela dívida que estava posta sobre nós, agora não existe mais. Por quê? Porque Cristo aniquilou-a no Calvário. Ele pagou o preço da nossa redenção. Eu estava como alguém que era culpado, eu nasci com esta culpa sobre mim, nasci sobre este pecado como escravo, mas logo no Calvário, Cristo, ao derramar teu sangue, ele vai com certeza desfazer isso. Paulo diz que todo homem mau era preso e colocado na cela, e do lado da sua cela havia uma cédula, um papel pregado, com tudo aquilo de mal que o homem fez, todos os erros, delitos que ele cometeu. Paulo fala que quando Cristo morre no Calvário, ele vai à nossa cela individual, pega a cédula que para nós era contrária, e ele aniquila com o teu sangue. Logo, nenhuma mais condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo nos justificou através do seu sangue. Por isso que a igreja, ela anda de cabeça erguida. Não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Por quê? Porque Cristo nos justificou. Aleluia. Eu agora sou salvo na pessoa de Cristo. Então todo passado de errado, todo passado condenatório contra a minha vida, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário.
Aí Paulo diz assim: quem agora poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos acusará se é Deus quem nos justifica? Não há quem possa te apontar o dedo e te acusar. Por quê? Porque você foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Isso é maravilhoso. Porquanto eu saí da condição de réu, de culpado, e agora passei a ser justificado por Cristo. Se você pegar em casa a expressão justificado para estudar, você vai ver que é algo poderoso, porque Ele não só nos perdoou, porque uma pessoa que é apenas perdoada, ela é perdoada pelo mal que ela fez, mas sempre alguém lembrará daquilo que ela fez, mesmo ela sendo perdoada. É mais ou menos assim: eu te perdoo, mas vira e mexe estou lançando em rosto aquilo que você cometeu. Mas o poder da justificação não, Ele é poderoso demais. Além dele me perdoar, Ele me declarou justo, porque a culpa que estava sobre meus ombros, Ele tira e leva sobre si. Então eu ando de cabeça erguida, porque de fato eu não devo mais nada, porque Cristo me justificou. Aleluia. Isso é poderoso, porque no Éden houve uma profecia maldita sobre a minha vida. Eu estava debaixo de uma palavra lá do Éden. Qual era a palavra? Morte eterna, sem esperança de salvação. Mas em Cristo, segundo Adão, eu estou debaixo de uma palavra. E a palavra agora não é morte, mas é uma palavra de vida. Cristo me declara vivo novamente, justificado pelo seu sangue. Aleluia. Aí Paulo diz: aquele que em vós começou uma boa obra, Ele a aperfeiçoará. Logo, eu preciso entender que antes desta boa obra começar em mim, Cristo fez algo por mim. Há uma diferença em mim e por mim. Por mim, Ele pagou o preço. Eu nunca fiz nada para ser salvo. Não, irmãos, você nunca fez nada por merecer isso. Por isso que o nome disso é graça. O que é graça? É um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Eu não tinha condição de pagar o preço. O preço era caro. Era preço de sangue. E nós devíamos para quem, irmãos? É bom pararmos para pensar um pouquinho sobre isso. Para quem nós éramos devedores? Tem muita gente achando que Cristo morreu e pagou a dívida para o diabo. Mas eu nunca devi nada para o diabo. O diabo é só um oportunista que se aproveitou de uma oportunidade que teve, e ele sempre faz isso até os dias de hoje. Ele trabalha de acordo com a oportunidade que eu dou. Se eu não der oportunidade para ele atuar, ele jamais terá poder contra mim, porque eu estou em Cristo. Mas quando Adão pecou, ele não pecou contra o diabo. Adão pecou contra Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Foi Deus quem disse: não coma. Quando ele come, ele desobedece a Deus. Então logo, eu sou devedor a quem? Ao diabo ou a Deus? Eu sou devedor a Deus. Eu era inimigo de Deus. Essa inimizade não vinha da parte de Deus, mas era da parte do homem, porque o homem pecou contra o Senhor, tornou-se inimigo de Deus. Mas quando Cristo morre no Calvário, Ele vai prestar conta diante de Deus, dizendo: aqui está, eu estou pagando a dívida da irmã Fabiana, eu estou pagando a dívida do irmão Gilson. Ele não te deve mais nada, porque o preço foi pago. Por isso, nessa noite, pelo amor de Deus, não espere eu oferecer uma chave de casa para você sentir a presença de Deus ou adorar. Não. Você é salvo na pessoa de Cristo, e alcançou esta justificação, e não deve mais nada a ninguém. Porque o preço foi pago. O preço foi pago. Lembra de Paulo quando escreve a carta a Filemão, que ele está intercedendo pelo seu escravo fugitivo Onésimo? Já leu essa carta? Se não leu, lê hoje, é um capítulo só. Pelo menos um livro da Bíblia você vai ler. Ele escreve a carta a Filemão e ele diz: Filemão, eu estou intercedendo pelo meu escravo, pelo teu escravo que fugiu. Ele fugiu e roubou todo o teu dinheiro e fugiu da tua fazenda. O nome dele é Onésimo. Mas agora ele aceitou a Jesus. Ele já não é mais um
um escravo inútil para ti, mas ele é um servo bom agora. Então recebe ele, e se ele te fez alguma coisa, ou te causou algum dano, coloca isso na minha conta, Paulo dizendo. Ou seja, se ele te devia algo, põe isso na minha conta. Isso aí faz um paralelo com o que Cristo fez por nós. Toda a nossa culpa, todos os nossos delitos, todos os nossos danos, Cristo pegou, colocou num grande saco, amarrou uma grande pedra pesada e jogou lá no profundo mar, e logo colocou uma plaquinha ainda dizendo: aqui ninguém mexe, ninguém pesca, é proibido mexer. Por quê? Porque ninguém mais pode te acusar, o teu passado ninguém mexe. Logo vão olhar para você e não vai mais se lembrar daquilo que fez, mas vão saber que você agora é servo e serva de Deus. Pelo poder de Cristo, irmãos, da justificação. Logo agora eu nasci de Deus. Quando eu entrei na igreja como essa e ouvi uma palavra assim, gerou em meu coração uma fé. É o poder da salvação, porque Ele fez por mim. Calvário, por mim, por você. Não tínhamos condição. Ele fez isso por nós. Ele abriu o caminho para estarmos diante de Deus novamente. Hebreus diz que Ele é o aio. O que é isso? A ponte de ligação que havia sido rompida, Ele se colocou como ponte. Eu agora tenho acesso a Deus através de Cristo. Por isso que Ele é o único mediador entre o homem e Deus. É Cristo, Cristo, Cristo. Os homens vão inventar um monte de coisa, mas não existe outro caminho a não ser Cristo. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que João, no capítulo 1 do Evangelho, diz: nele estava a vida. Por quê? Só através de Cristo. Aí eu entrei na igreja, ouvi uma palavra como essa. O poder convencedor do Espírito Santo começou a agir na minha vida. Porque eu posso aqui, irmãos, pregar o hebraico, o aramaico, o chinês, eu posso falar em espanhol, mas se o Espírito Santo não convencer o homem do seu pecado, da sua iniquidade, do seu mal, a salvação não acontece na vida da pessoa. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu mal. Não pense você que você quis vir para Cristo, não, porque jamais nós sentiríamos esse desejo. Isso aí veio da parte de Deus. Você é projeto de Deus. Até o ato da conversão foi Deus quem quis assim. Foi Ele mesmo quem disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades em fruto e o vosso fruto permaneça. Em outras palavras, Ele diz: você não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas nasceste da vontade de Deus. Logo, você não é qualquer um mais, porque diante de uma humanidade corrompida, Deus te escolheu e separou a dedo. Para quê? Para ser projeto dele, na casa dele, na obra dele. Aleluia. Eu entrei como alguém que queria ouvir uma palavra. Eu comecei a ouvir e nasceu em mim naquele dia um sentimento de miserabilidade. Que é isso, irmãos? Eu te explico. É um sentimento de impotência diante da palavra de Deus. Porque só essa palavra tem poder de mostrar ao homem quem realmente ele é. Porque tem muita gente que acha que tem, que pode, que faz, que é, que consegue. Mas quando ele entra aqui, que ouve essa palavra, a palavra mostra quem realmente nós somos diante de Deus. Lembra da mulher samaritana que estava sentada na fonte, que Jesus se sentou também na fonte, ela veio tirar água. Aí Jesus disse: mulher, dai-me desta água. Aí a mulher disse: como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? Lembra disso? Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, tu me pediria água e eu te daria água viva, mulher. Porque essa água aqui você bebe dela agora, mas daqui a pouco vai tornar a ter sede. Mas da água que eu tenho a te oferecer, você bebe dela uma vez, ela brota no teu ventre e salta para a vida eterna. Aleluia. A mulher disse: Senhor, eu quero dessa água. Nunca mais vou ter sede? Dai-me dessa água. Aí Jesus responde dizendo: vai chamar o teu marido. Eu disse: meu Deus, como pode? Jesus oferece uma água e ele manda ela chamar o marido. Aí a mulher disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus responde: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Se não é dela, é de quem? Meu que não é, é de outra pessoa. Ou seja, ela está em pecado, tem pecado escondido, tem vida atrapalhada, tem vida aí toda atribulada, mas aparentemente parece que está tudo bem. Cristo queria saciar a sede dela, não física, mas a sede da alma. E a única forma de Cristo saciar a sede da alma
é quando o homem tem a conscientização de quem de fato ele é diante de Deus. Enquanto eu entrar por estas portas achando que eu posso, que eu sou, que é eu que tenho, nada acontecerá na minha vida. Mas quando eu começar a se conscientizar da necessidade que eu tenho diante de Deus, você verá o teu culto sendo diferente, porque eu entenderei que eu preciso de Deus. Então eu não vou vir para o culto mais para receber, eu vou vir para o culto para entregar uma adoração verdadeira a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Aleluia. Entende que eu preciso ter essa consciência, irmão. Quando eu entrei na igreja, que eu ouvi essa palavra, ela me confrontou, mostrando meu estado pecaminoso diante de Deus, mostrando meus erros, mostrando minhas falhas. Mas eu louvo a Deus porque isso não foi para a morte, não foi para vergonha, não foi Deus querendo me abater, mas foi Deus dizendo: olha, eu estou mostrando a cura, mas eu estou mostrando a ferida, mas também estou te dando a cura. Eu estou dizendo que há esperança, eu estou dizendo: sai da onde tu estás e vem, porque eu vou mudar o teu caminho e a tua história. Aleluia. Porque Cristo não quer um dia de alegria. Cristo não tem uma semana de alegria para você. Cristo não tem um mês de alegria. Cristo quer que você viva uma eternidade de alegria. E para isso eu preciso ser consciente de quem eu sou diante dele. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não faço nada. Eu nunca vi ninguém na Bíblia se deparar com a glória de Deus e permanecer de pé. Todos se prostraram diante de tamanha glória de Deus. Quem sou eu para achar que eu sou? Quando eu tenho essa consciência, acontece na minha vida um novo nascimento. A salvação não é no coração, como alguém prega. A salvação é na mente. Há uma transformação de mente. O nome disso é metanoia. Metanoia. Noia mente. Meta mudança. Mudança de mente. Quando eu compreendo a palavra, quem eu realmente sou, há uma transformação genuína dentro de mim. Isso se chama novo nascimento. O novo nascimento não é no batismo nas águas. O novo nascimento é quando eu compreendo a mensagem da cruz e a creio. Logo eu nasci de Deus. Eu agora sou um cidadão dos céus na terra. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu ando aqui, mas meu lugar é no céu. Aí se cumpre o que nós lemos aqui no capítulo 3, verso 20, que é uma cidade reservada e separada para nós. Porque agora eu nasci de Deus. Logo o céu não é destino, céu é origem. Eu não vou para o céu, eu vou voltar para o céu. Aleluia. De Deus. Aleluia. Eu agora ando como salvo, prego como salvo, falo como salvo, me visto como salvo, penso como salvo, porque agora eu sou um cidadão dos céus. Salvação não é futura, salvação é presente. Eu não vou ser salvo, eu sou salvo. Aleluia. Dá pra gente compreender isso? O que é que Apocalipse diz? Guarda o que tu tem. Não é o que vai receber, é o que já tem. Cristo veio buscar um povo seu, que Ele separou para si e comprou. Um povo zeloso de boas obras. É um povo separado, santo. Entenda isso, você é santa, eu sou santo. Ah, irmão Fernando, quando a gente fala a palavra santo, a gente já lembra do santinho pendurado lá. Que isso? Eu tenho falhas, eu erro. Claro que você erra. Por isso que você é santo e está em processo de santificação. Porque santo é uma posição, santificação é um processo. Sabe diferenciar isso? Santo, eu sou santo porque Cristo me justificou. Eu sou santo porque Ele me colocou nessa posição de santo, separado do mundo e tudo que no mundo há. Eu não ando mais em conformidade com as coisas dessa terra. Logo, sou separado, por isso sou santo. Mas estou em processo de santificação. E o que é que me santifica? A palavra de Deus. O que é que me santifica? A oração. O que é que me santifica? O envolvimento com a obra de Deus. O que é que me santifica? O sangue do Cordeiro. Tudo isso são coisas que vai santificando a nossa vida. E cada vez mais nós desapegamos da terra e entramos na presença de Deus no céu de glória. Aleluia. Ou você vai deixar para viver o céu só quando chegar lá? Moisés separou 12 espias. Olharam a terra por 40 dias, trouxeram a notícia. Quando saíram da terra, saíram de lá com cachos de uva tão grande que era preciso 2 homens fortes para carregar. Eles estavam na terra? Não.
mas eles já estavam desfrutando um pedaço dela. Eu não estou no céu, mas eu não vou deixar para viver o céu lá. Eu estou na terra, mas vou desfrutar um pedaço do céu. A gente vive numa sociedade tão longe de Deus, que cada vez mais elas estão apegadas às coisas desta vida. E nós, como igreja, se não tomarmos o cuidado, nós vamos se envolvendo com as coisas desta vida ao ponto de se esquecermos de que nós somos dos céus. Nós não somos mais aqui. Tem gente que vive de glória de culto, espera o culto chegar para poder orar, espera o culto chegar para poder ler Bíblia, espera o culto chegar para poder sentir a presença de Deus. Mas a reunião termina daqui a pouco. Aí você vai ter que esperar o próximo culto. É sexta-feira? Até sexta-feira que vem, para poder pegar na Bíblia de novo, para poder orar de novo, para poder ler de novo. Não, irmão, você é pequeno demais. Cristo, ele abriu o caminho para você ter acesso à presença de Deus. Isso aí não importa onde você esteja, mas entenda que Deus não tem mais migalha para você. Migalha não, Deus tem porção grande para a tua vida. Por isso ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, cerre a porta, tranque a porta, e eu me revelarei a ti. Por quê? Porque ele não quer que você viva apenas de culto, mas ele quer que você sinta a presença dele no varrer a casa, no lavar a louça, no ir para a faculdade, no voltar do trabalho, não importa, mas esteja em contato com Deus, porque ele quer revelar a glória dele para a tua vida. Porque nós agora